Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo, louvor a Deus. Antes de começarmos o nosso vídeo com o tema O Dever de Reparação ao Imaculado Coração de Maria, gostaria de lhes comunicar que os nossos irmãos em Roma têm feito também vídeos em português, visando a obra dos Santos Anjos no Brasil e em Portugal. Então, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam dar uma olhada no canal dos nossos irmãos. Se puderem, se inscrevam, vejam as palestras lá, tá bom? Então, caros irmãos e irmãs em Cristo, logo após a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, a Santa Igreja nos propõe a memória do Imaculado Coração de Maria. Em relação ao Sacratíssimo Coração de Jesus, o nosso prior, Padre Basílio, fez um vídeo falando sobre o dever que temos de reparar os pecados, as ofensas cometidas contra o coração de nosso Senhor, nosso Deus amável e adorado. Agora nós queremos olhar para o Imaculado Coração de Maria, coração puro e virginal. E ao fazer isso, podemos colocar algumas perguntas que se nos apresentam. O que temos a aprender deste coração? Por que a Igreja nos propõe a celebração desta memória? Já não é suficiente a celebração do Sacratíssimo Coração de Jesus, que encerra em si todas as riquezas? E outra ainda, devemos reparar também os pecados cometidos contra o coração imaculado de Maria? Então, para responder essas perguntas, eu gostaria de refletir convosco acerca da fundamentação da devoção ao Imaculado Coração de Maria e lhes mostrar por que é que podemos celebrar o coração puro e virginal de Nossa Senhora. E ainda eu gostaria de lhes propor algumas das visões que os pastorinhos de Fátima tiveram do Imaculado Coração de Maria, para que possamos crescer nessa devoção e nos aprofundar no conhecimento da Virgem Santíssima, que esteve tão unida ao mistério de Cristo. Então, em primeiro lugar, o motivo pelo qual Deus glorificou sua mãe é que ela esteve intimamente unida à obra salvadora que Cristo veio realizar neste mundo. É através do sim de Maria que o Verbo de Deus entra neste mundo e encontra um coração que o ame verdadeiramente. Pelo fiat de Maria, o próprio Deus se faz carne e arma sua tenda entre nós. Podemos conferir Lucas 1,38, João 1,14. Maria é sua colaboradora porque sabe que Jesus vem para salvar o seu povo de seus pecados. E ela lhe oferece esta possibilidade de que ele se encarne nela. Mesmo sabendo que ele deveria sofrer, ela aceita tudo isso, aceita ser mãe do servo sofredor, e assim ela se une à obra salvadora de Deus. Podemos aplicar de forma muito particular a Nossa Senhora aquilo que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino. E agora podemos destacar: e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 28. Nós podemos aplicar de forma especial esse texto a Nossa Senhora, porque foi ela que esteve de pé junto à cruz, e não os apóstolos, com exceção de João, que se agarrou no manto de Nossa Senhora e não largou mais. Enquanto Nossa Senhora estava aos pés da cruz, os demais discípulos observavam tudo de longe
e não ficaram junto da cruz como Nossa Senhora. Que os discípulos ficaram observando isso de longe, podemos olhar ainda em Lucas 22:49. Notemos, pois, que no texto acima referido, de Lucas 22:28, Jesus diz que dispõe para os discípulos o reino. Aqui pode-se recordar ainda o que ele disse aos discípulos quando Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que vamos receber? O Senhor respondeu a Pedro e aos demais discípulos: em verdade vos digo, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Promessa de Nosso Senhor aos discípulos. E ele continua: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna. Nós lemos este texto em Mateus 19:27-29. Queridos irmãos, nestes dois textos temos promessas importantes de Nosso Senhor em relação aos seus discípulos. Em primeiro lugar, como recompensa pela fidelidade em permanecer com Ele em suas tentações, o reino de Deus lhes será disposto e eles sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No segundo texto, acima referido, segue-se a mesma promessa de tronos para eles, que largaram tudo e seguiram a Cristo. Pois bem, se isso é devido aos discípulos, muito mais o é a Nossa Senhora, que ficou com o Senhor junto da cruz e que fez somente a sua vontade. Nossa Senhora jamais viveu para si. Toda a sua vida foi doação a Cristo, de forma que ela poderia exclamar com muito mais autoridade do que o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo, conforme lemos em Filipenses 1:21. E ela pode exclamar ainda com mais propriedade: o que era para mim lucro, eu tive como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo eu considero perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por Ele eu perdi tudo e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Isso nós lemos em Filipenses 3:7-11. Portanto, Maria está sentada à direita do seu Filho no reino dos céus, pois Ele mesmo quer que nós reinemos com Ele, como foi visto, e muito mais quer que Maria reine com Ele. Aqui nós podemos nos recordar de Salomão, que colocou sua mãe à sua direita para participar do seu reinado. Isso nós podemos ver no primeiro livro dos Reis 2:19. Se o homem faz isso por amor à sua mãe, será que nosso Salvador não faria o mesmo com aquela que lhe deu tudo? Sim, ele faria. Não somente faria, como fez. Então talvez vocês estejam a se perguntar agora: mas irmão Vicente Maria, por que você está dizendo tudo isso? Bem, eu digo isso para mostrar que Maria é rainha e todo o seu reinado está orientado a Cristo, orientado a Deus. Não há nada em Maria que não seja orientado para o próprio Deus. Maria jamais quer algo para si, mas tudo remete a Cristo. Portanto, não precisamos ter medo ou receio de ter um grande amor ao coração imaculado de Maria, pois no coração de Maria só se ouve uma única pulsação: Jesus, Jesus. Eu digo isso para mostrar que podemos olhar para Maria como perfeito exemplo de serva do Senhor. Podemos olhar para o coração de Maria, que é puro, e, em consequência disso, pode ver a Deus, conforme lemos em Mateus 5:8, o Sermão da Montanha: os puros de coração verão a Deus. O coração de Maria é exemplo para todos nós, discípulos do Senhor.
Se São Paulo pôde dizer várias vezes, sede meus imitadores, muito mais Maria o pode dizer, porque ela esteve toda a sua vida na escola do coração de Jesus. Reina o coração de Jesus, então reina o coração de Maria. Poderíamos chegar agora a uma primeira resposta à pergunta: por que a Igreja nos propõe o Imaculado Coração de Maria logo após a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus? Como resposta inicial, podemos afirmar que a Igreja o faz porque o coração de Maria é cópia perfeita do coração de Jesus. Maria é verdadeira discípula do Senhor, é aluna fiel e exemplar. As virtudes que estão presentes no coração de Jesus, de forma infinita, estão presentes no coração de Maria, a seu modo, conforme a sua capacidade, é a capacidade máxima que um ser humano poderia alcançar na imitação de Jesus Cristo. Assim, a Igreja nos mostra que não é impossível imitar fielmente o coração de Jesus. A Igreja mostra o primeiro fruto do coração de Jesus. É o coração da mãe, que vive totalmente para o Filho, que vive totalmente para Deus. Então, a partir disso, a partir da união de Nossa Senhora com Jesus, na sua obra salvadora, a partir da imitação de Cristo que Maria viveu até as últimas consequências, podemos fundamentar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Porque o coração da mãe é o coração que conservava a palavra de Deus e meditava constantemente nestas palavras. Isto nós podemos ler em Lucas 1, 29, Lucas 2, 29 e 51. Santo Agostinho chega a afirmar que antes de Maria conceber o Verbo de Deus em seu seio, ela já o concebeu no coração pela sua fé. Então, a partir disso, nós podemos ver como Jesus elogia sua mãe, quando aquela mulher exclama do meio da multidão: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ao que Jesus respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas 11, 26. E foi justamente isso que Maria fez. Ouviu a palavra de Deus e a observou. Podemos ver no episódio da Anunciação como Maria ouve a mensagem angélica, como Maria ouve a mensagem que São Gabriel quer trazer a ela e medita estas palavras e obedece àquilo que Deus lhe propõe. Eis aqui a serva do Senhor. É por isso que a Igreja nos propõe a memória do Imaculado Coração de Maria logo após a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus. Podemos então enumerar algumas desses motivos que levam a Igreja a propor a memória do Imaculado Coração de Maria. Em primeiro lugar, porque Maria, toda santa e imaculada, é o primeiro fruto do sacrifício de Cristo, o primeiro fruto do seu coração aberto por nós na cruz. Porque Maria esteve intimamente unida à obra salvadora de seu Filho. Porque Maria é a primeira e mais perfeita discípula do Senhor e pode nos ensinar como viver na escola do Sacratíssimo Coração de Jesus, como ouvir o coração de Jesus, pois antes mesmo que qualquer pessoa ouvisse as palavras cheias de graça e verdade que saíam dos lábios do Salvador, Nossa Senhora já ouviu essas palavras ao longo de 30 anos. Em quarto lugar, porque Maria é modelo de todas as virtudes que encontramos no coração de Jesus. Em quinto, porque Maria reina com seu Filho no céu e lhe oferece todo o amor de nosso coração, pois ela sabe se compadecer de nós, seus filhos. Poderíamos ainda continuar enumerando vários motivos pelos quais devemos celebrar a memória do Imaculado Coração de Maria. Porque, como dizem os santos, de Maria nunquam satis. Nunca se fala suficientemente de Maria. Nunca se está satisfeito sobre o que já foi dito de Maria. Sempre temos algo a mais para falar sobre ela. Sempre podemos acrescentar algo mais quando falamos de Nossa Senhora, devido à grandeza do mistério que Maria encerrou no seu seio.
devido à grandeza da mãe. Agora eu passo para o segundo ponto. Então vimos um pouco a fundamentação da devoção imaculada ao coração de Maria. E eu gostaria agora de fazer uma reflexão com vocês a respeito da devoção imaculada ao coração de Maria na vida dos santos até os nossos dias atuais. Então a devoção imaculada ao coração de Maria, na forma como nós conhecemos hoje, é um tanto nova na Igreja. Não que a Igreja tenha inventado essa devoção do nada e não a fundamentou. A Igreja não faz esse tipo de coisa. Toda a sua doutrina está contida na Sagrada Escritura e na tradição. Embora esta devoção, do modo como a conhecemos hoje, seja relativamente nova, alguns elementos desta devoção sempre estiveram presentes na vida da Igreja e na meditação na vida dos santos. Também não devemos nos surpreender pelo fato desta devoção ter sido descoberta somente nos últimos tempos. Recordemos, por exemplo, a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, que só foi inserida no calendário geral da Igreja no ano de 1856. Embora já contemplemos o coração aberto de Nosso Senhor nos Evangelhos, coração aberto pela lança que transpassa o seu lado. Isso não nos deve espantar, irmãos, pois a riqueza de Deus é tão grande, suas graças são tão maravilhosas, que sempre estamos descobrindo novos tesouros que Cristo nos alcançou pela sua morte na cruz e pela salvação que Ele nos concedeu. E um destes grandes tesouros que Ele nos deu foi o coração puro de Maria Santíssima. Então, como já mencionei, alguns elementos da devoção ao Imaculado Coração de Maria já estavam presentes na vida dos santos e da Igreja. Diversos santos já meditaram sobre os versículos 29 e 51 do segundo capítulo do Evangelho de São Lucas, onde se fala que Maria conservava todas aquelas coisas em seu coração e nelas meditava. Podemos citar, por exemplo, São Bernardo, São Boaventura, São Lourenço Justiniano, São João Eudes, que tem grande mérito na devoção ao Imaculado Coração de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório, que também tem muito mérito nessa devoção, e tantos outros santos. Em tempos mais recentes, temos as aparições de Nossa Senhora em Fátima aos 3 pastorinhos e a revelação dos segredos que Nossa Senhora lhes confiou deram um grande impulso à devoção ao Imaculado Coração de Maria e deu-lhe o caráter mais difundido como conhecemos hoje. Antes de passar então para a questão da reparação ao Imaculado Coração de Maria, gostaria de lembrar um texto escrito pelo então cardeal Joseph Ratzinger, no ano 2000, que foi um comentário teológico sobre o terceiro segredo de Fátima, tornado público em 2000. Neste texto, o cardeal recorda o termo coração, na linguagem da Bíblia, significa o centro da existência humana. Uma confluência da razão, vontade, temperamento e sensibilidade, onde a pessoa encontra a sua unidade e orientação interior. O coração imaculado é, segundo o Evangelho de Mateus, um coração que, a partir de Deus, chegou a uma perfeita unidade interior e, consequentemente, vê a Deus. Portanto, afirma o cardeal, devoção ao Imaculado Coração de Maria é aproximar-se desta atitude do coração, no qual o fiat, seja feita a vossa vontade, se torna o centro conformador de toda a existência. Se porventura alguém objetasse que não se deve interpor um ser humano entre nós e Cristo, lembre-se que São Paulo não tem medo de dizer às suas comunidades: imitai-me. No apóstolo, elas podem verificar concretamente o que significa seguir Cristo. Mas com quem poderemos nós aprender sempre melhor do que com a mãe do Senhor? Então, queridos irmãos, vale ressaltar aqui que quando utilizamos a expressão coração, queremos recordar todo o ser da pessoa,
o centro da sua existência, onde a pessoa encontra a sua unidade e orientação interior. E ainda o cardeal então afirma que a devoção ao Imaculado Coração de Maria é aproximar-se desta atitude de coração, no qual o fiat, seja feita a vossa vontade, se torna o centro conformador de toda a existência. É justamente isso que nós queremos praticar. Uma atitude interior semelhante à de Maria Santíssima, sempre pronta a cumprir fielmente a vontade de Deus, viver somente para Deus. Fazer isto é viver perfeitamente a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Imitar Maria é imitar Cristo. Agora entraremos na questão: devemos nós reparar também os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria? A resposta é sim. Quando nós lemos, por exemplo, as memórias da irmã Lúcia, nós podemos ver que no dia 13 de junho de 1917, Nossa Senhora revela à irmã Lúcia que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, o Imaculado Coração de Maria. Depois de terem rezado o terço, os pastorinhos viram o reflexo da luz, que já haviam visto no mês anterior, 13 de maio. Viram aquela luz e Nossa Senhora lhes apareceu. Depois de alguns pedidos da irmã Lúcia, Nossa Senhora disse aos pastorinhos: Jesus quer servir-se de ti, falando especificamente a irmã Lúcia, para me fazer conhecer e amar. Agora destaquemos as próximas palavras de Nossa Senhora. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação. E serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Queridos irmãos, pensemos bem nestas promessas de Nossa Senhora. Eu vou repetir para que essa promessa possa penetrar em nosso coração e em nosso ser. Nossa Senhora diz que quem abraçar a devoção em seu Imaculado Coração, ela promete a salvação. E diz: estas almas serão queridas de Deus, como flores postas por mim a adornar o seu trono. A irmã Lúcia pede que Nossa Senhora leve os três ao céu. Nossa Senhora responde que levará Francisco e Jacinta em breve. No entanto, Lúcia deveria permanecer mais algum tempo aqui. Então Lúcia exclama: fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha, respondeu Nossa Senhora. E tu, sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Peçamos que Nossa Senhora possa nos guardar, nos encerrar no seu Imaculado Coração. Que ela possa nos levar a nosso Salvador, como ela prometeu às criancinhas e promete a todos aqueles que abraçarem a devoção ao seu Imaculado Coração. Que promessa maravilhosa! Podemos nos refugiar no Imaculado Coração de nossa mãezinha. Confiemos no Imaculado Coração de Maria. Consagremos-nos a este coração, pois ele é o caminho seguro que nos conduz a Deus. A irmã Lúcia continua a descrever o que aconteceu naquele dia 13 de junho. Foi no momento em que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se eleva para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe gravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria
reparação. Nossa Senhora vem do céu mostrar às criancinhas o seu imaculado coração, ferido pelos pecados, assim como o coração de Cristo é ferido pelos nossos pecados. O que Cristo sofre na sua paixão, Maria sofre no seu coração. As feridas causadas ao coração de Jesus ferem também o coração de Maria. Depois dessa aparição de Juno, onde os pastorinhos já percebem que devem sacrificar-se para reparar os pecados contra o coração de Maria, Nossa Senhora lhes aparece no mês seguinte, em julho de 1917. Ao aparecer, Nossa Senhora diz: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Agora meditemos e guardemos no coração esta jaculatória ensinada pela própria Mãe de Deus quando nós sofremos, fazemos algum sacrifício, sofremos injúrias. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Aqui Nossa Senhora mesma pede a reparação pelos pecados cometidos contra o seu Imaculado Coração. Mas devemos recordar que na aparição de junho, ela afirma que Jesus quer torná-la conhecida e amada. E Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Logo após Nossa Senhora abre as mãos, e um reflexo daquela luz que saía de suas mãos penetra a terra. Então os pastorinhos veem o inferno com muitas almas gritando de desespero e com gemidos aterrorizantes de dor e desespero. Eles ficaram profundamente assustados e olham para Nossa Senhora como que para pedir socorro. Então Nossa Senhora lhes diz com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. O remédio que Nosso Senhor oferece à Igreja e a toda a humanidade para que as almas não caiam mais no inferno, não caiam mais nos abismos, é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Agora nós podemos compreender um pouco mais a grandeza de nossa Mãe. Nossa Senhora anuncia ainda que ela vai pedir a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e as comunhões reparadoras nos primeiros sábados para que a guerra acabe, não aconteça outra pior, e para que a Rússia não espalhe os seus erros pelo mundo. E ainda nessa mesma aparição, Nossa Senhora nos dá a sua grande promessa: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Se alguém quiser se aprofundar no modo como os pastorinhos viveram a reparação do Imaculado Coração de Maria e como eles ofereceram cada sacrifício em reparação pelos pecados cometidos contra este coração santíssimo, recomendo vivamente a leitura das memórias da irmã Lúcia. Portanto, irmãos, fica claro que devemos prestar reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, que é o coração que Jesus tanto ama. Assim como um filho fica triste ao ver sua mãe sofrer, muito mais triste fica Jesus ao ver como Nossa Senhora quer levar as almas para o céu e é por elas desprezada e injuriada. Isso causa dor não somente a Maria, nossa mãe, que quer levar-nos para o céu, mas causa dor ao próprio coração de Jesus. Então, para encerrar, eu gostaria de dar algumas palavras sobre a devoção dos 5 primeiros sábados, como Nossa Senhora revelou à irmã Lúcia.
No dia 10 de dezembro de 1925, a Santíssima Virgem apareceu à irmã Lúcia, que já era religiosa nas Irmãs Doroteias, primeira comunidade à qual pertenceu a irmã Lúcia, e ao lado, suspensa em uma nuvem luminosa, um menino. A Santíssima Virgem pôs no ombro do menino a mão e, mostrando ao mesmo tempo um coração que tinha na outra, cercado de espinhos. Ao mesmo tempo disse o menino: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. É um pedido do menino Jesus. Tem pena do coração de tua Mãe Santíssima. Em seguida disse a Santíssima Virgem: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem 1/3 e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Este é o grande texto da promessa do Imaculado Coração de Maria. A irmã Lúcia ainda continua a escrever sobre o Imaculado Coração de Maria. No dia 15 de fevereiro de 1926, andava eu muito ocupada com o meu ofício e quase nem disso me lembrava, acerca da difusão da devoção ao Imaculado Coração. E indo eu deitar um apanhador de lixo fora do quintal, onde alguns meses atrasados tinha encontrado uma criança a qual tinha perguntado se ela sabia a Ave Maria, e respondendo-me que sim, lhe mandei que a dissesse para eu ouvir. Mas como ela não se resolvia a dizê-la só, disse-a eu com ela 3 vezes. E ao fim das 3 Ave Marias, pedi-lhe que a dissesse só. Mas como ela se calou e não foi capaz de dizer só a Ave Maria, perguntei-lhe se ela sabia qual era a igreja de Santa Maria. Respondeu-me que sim. Disse-lhe que fosse lá todos os dias e que dissesse assim: ó minha Mãe do céu, dai-me o vosso menino Jesus. Ensinei-lhe isto e vim-me embora. No dia 15 de fevereiro de 1926, voltando eu lá, continua a irmã Lúcia, como é de costume, encontrei ali uma criança que me parecia ser a mesma. Perguntei-lhe então: tens pedido o menino Jesus à Mãe do céu? A criança voltou-se para mim e disse: e tu, tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do céu te pediu? Tomemos também nós este pedido de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, e queriam espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria através da irmã Lúcia, e sejamos também nós apóstolos do Imaculado Coração de Maria. Então, o motivo pelo qual Nossa Senhora pede que haja o ato de reparação contra o seu Imaculado Coração, através dos atos mencionados anteriormente, durante 5 sábados, é que são 5 as espécies de pecados e blasfêmias cometidos contra o Imaculado Coração da Mãe. Em primeiro lugar, as blasfêmias contra a sua Imaculada Conceição. Em segundo lugar, os pecados contra a sua virgindade, blasfêmias contra a sua virgindade. Em terceiro, as blasfêmias contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. 4. Os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Em quinto, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens.
O próprio Senhor revelou isso à irmã Lúcia, estas 5 espécies de pecado cometidos contra a Virgem Santíssima, e disse que, em atenção à sua mãe, estaria pronto a mover a sua misericórdia ao perdão das almas que cometem tais pecados. Queridos irmãos e irmãs, com isso nós queremos terminar esta meditação, este vídeo sobre o Imaculado Coração de Maria e sobre a reparação que nós, seus filhos, estamos obrigados a prestar a tão boa mãe. Ofereçamos, pois, cada dificuldade que experimentamos no dia a dia, cada sofrimento, dor, renúncia que devemos fazer ou sofrer. Ofereçamos, acima de tudo, a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados do mês, com a meditação dos mistérios do Rosário, a confissão, 15 minutos de companhia à Santíssima Virgem, a oração do terço, como reparação pelos crimes tão horrendos cometidos contra ela e contra nosso Senhor. Digamos sempre a jaculatória que Nossa Senhora ensinou às criancinhas. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Amém. Coração de Nossa Rainha, rogai por nós. Vós que indicais o caminho para a pátria eterna, rogai por nós. Pulsação do amor de Deus, rogai por nós. Coração paciente, coração clemente, coração abençoado, rogai por nós. Coração precioso, coração silencioso, coração que protege, rogai por nós. Coração combatido pelo demônio e pelo homem, coração coroado por Deus e seus anjos, rogai por nós. Permanecei conosco neste tempo difícil, coração imaculado de Maria. Amém.